Quem é você? Um cara que está continuando e tentando ser uma pessoa que possa responder pelos seus atos, responder pelos seus amigos e principalmente ser grato a esses amigos que construíram esta vida que eu hoje estou vivendo. Antônio Severo, você é gaúcho. Pois é, rapaz, Gaúcho da fronteira. Eu sou quase uruguaio. Eu nasci no interior do município de Rosário do Sul, num lugarejo chamado Itapevi, e lá eu me criei até os 8, 10 anos, até que com 12, 13 eu fui para a cidade. Agora, foi em Rosário que você manifestou assim o seu desejo de ser radialista. Olha, isso começou um pouquinho... A experiência tua de microfone foi lá. Sim, a primeira experiência foi... Eu queria até que você contasse essa história. Agora, a mutuca do rádio, não foi antes, É que o meu padrasto comprou um rádio naquela época que era a bateria, não existia energia elétrica lá e tal, e tinha um catavento para alimentar as baterias, etc e tal, e eu achei aquilo fascinante, não é? Uma caixa de madeira assim que toca tango e as pessoas falam espanhol, né? Uma coisa muito... E eu fiquei com aquilo na cabeça. Que idade você tinha? E aí eu tinha 8 anos. Ok. Tinha 8 anos e com aquilo eu fiquei ali e tal. Bom, aí eu fui para a minha primeira atividade profissional, que vocês me perguntaram como é que eu comecei, né? A minha primeira atividade profissional foi ser lenhador. Não tem nada, eu não virei político, mas eu fui lenhador, que ganhei o meu primeiro dinheiro sendo lenhador, porque lá nós morávamos numa região onde existiam muitas plantações de arroz, e na plantação de arroz é preciso que haja lenha para alimentar as máquinas que puxam a água para alimentar o arroz e assim por diante. E lá eu fiquei até mais ou menos uns 16 anos, quando eu cheguei à conclusão que eu não tinha muita tendência para lenhador. Aí eu conversei com a minha mãe e ela me informou naquela época que eu tinha um parente na cidade de Rosário do Sul, que era um primo meu por parte de pai e que era uma pessoa que estava estabilizada lá, etc e tal. E eu então resolvi chegar um dia e então vou a Rosário, que ficava a 30 e poucos quilômetros do interior onde eu morava, e cheguei lá na casa do meu primo e disse para ele: eu sou o Antônio Severo, e Eurídice Antunes Severo, porque meu primeiro nome é Eurídice, e eu gostaria de que você me desse uma oportunidade aqui, porque eu estou querendo vir para Rosário. E ele disse: tudo bem. No final, atrás do prédio onde ele morava, era um chalé de 2 andares, tinha aquele galpão tradicional, assim, que hoje se chama edícula, né? E então eles botaram uma cama lá e eu fiquei ali hospedado. Mas eu não tinha o que fazer, o negócio ficava muito chato, e eu então passava mais tempo na rua e via o serviço de alto-falantes e ouvia o serviço de alto-falantes. E aí, então, foi atraído por esse serviço alto-falante? Fui atraído assim, mas violentamente. Eu quero trabalhar nisso. Muito bem. Aí eu comecei a desenvolver um projeto de amizade com o gerente, que era o Júlio Rocha, do serviço de alto-falantes, para que ele me desse uma oportunidade. E ele disse, um dia ele disse assim: então vem cá de tarde e tu vai treinar um pouco e depois um dia tu podes vir a falar no serviço de alto-falantes. Muito bem. No dia que ele marcou, eu fui lá, aí eu cheguei lá, só ele e eu, no estúdio. O estúdio é uma mesinha, um microfone, um toca-disco, e era um toca-disco só, né, e aquela caixinha dos textos. Aí ele botou a caixinha na minha frente e disse: olha, tu podes começar lendo o que está aí. Aí eu olhei para ele e digo: Júlio, o que é? Ele lê isso aqui? Eu não sei ler. Cara, foi a maior decepção da minha vida. Bom, aí ele tá... Que idade era? 16 anos. 16 anos. Aí conversamos, essa coisa toda, e ele disse: então, não faz o seguinte, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa aí, vai aprender a ler, e depois tu volta aqui, gente. E aí eu realmente tinha ficado amigo por causa daquela aproximação, e eu comecei, então, a pensar as pessoas com as quais eu convivia na rua, porque aí eu tinha uma outra exposição. Meu primeiro emprego na cidade, que o meu primo conseguiu, foi de calceteiro da prefeitura.
Para capinar entre os paralelepípedos, porque como nas cidades pequenas o tráfego não chega a matar a grama que nasce entre os paralelepípedos. Então, eu pertencia a uma equipe que trabalhava ali fazendo aquilo, mas me doía no coração, porque passavam as garotas lindas e tinha umas morenas que passavam, que moravam naquela região onde eu estava trabalhando como calceteiro, e digo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu comecei a me antenar que eu precisava de alguma solução. E entre os meus amigos eu fui descobrir que tinha um danado, que era mais velho do que nós, à época ele tinha uns 18 anos, e que ele lia inglês fluentemente. Um passatempo dele era ouvir música clássica. E era um cara, ele não era uma pessoa da elite local, ele era uma pessoa que gostava dessas coisas e trabalhava na Casa Rosário, uma loja de roupas de uma família judia. Fiz amizade com o Adão, me aproximei do Adão, logo em seguida ele me conseguiu uma vaga na Casa Rosário como cobrador, e então eu deixei a calceteria, deixei a prefeitura e fui para lá. Comecei a trabalhar como cobrador, e o serviço de cobrança era feito em determinados horários, porque os judeus sabem abordar as pessoas, né? Chegar na hora do almoço e bater, dizer que veio cobrar. Então tinha uns horários assim e eu tinha umas folgas. E essas folgas então nós utilizávamos para quê? Para eu aprender a ler. O Adão me ensinando. Tá? E ele me ensinou dentro da loja, e isso aí virou uma coisa que foi vista como positiva pela família Bronfman, e a família passou a, inclusive, permitir que nós almoçássemos lá na casa com a família, para que nós, logo depois do almoço, nós ficássemos estudando até umas 2 horas, que é quando abria a loja novamente. E isso valeu, inclusive, quando depois eu fui trabalhar no serviço de alto-falantes, e depois eu fui trabalhar na rádio, e então eu podia fazer a dupla rádio e Casas Rosário. Rádio. A tua primeira experiência com rádio lá, eu tenho essa informação, foi até certo ponto hilariante. Né? Vais me contar do casamento? Do casamento. Você transmitiu um casamento ao vivo. Pois Na é. igreja. Como é que foi essa história? Eu fiz no serviço de alto-falantes eu ganhei uma certa familiaridade com o microfone, e depois eu fui convidado por uma pessoa que não sabia quem era, mas eu já trabalhava na rádio, para eu ajudá-lo a fazer uma animação promocional na loja, que eles tinham uma livraria. E ele, filho dos donos da livraria, tinha voltado de Porto Alegre, estava estudando, estava em férias, e ele queria dar uma movimentada. Então ele criou um boneco, tá? E esse boneco tocava piano, uma marionete, né? Ele tocava piano e eu fazia os anúncios das coisas que estavam expostas na vitrine. E nós fizemos um sucesso bárbaro. Imagina uma cidade de 4.000 habitantes, 1949, tá? Quer dizer, metade do século passado, com uma coisa se movimentando numa vitrine à noite. Eu juntava gente no meio da rua. A loja era a 1 quadra da praça, na frente do principal clube da cidade. Quer dizer, nós viramos figura de destaque dali. Muito bem. Aí, na rádio, o dono do restaurante, que ficava embaixo do clube, que ficava na frente da livraria, um turco, tá? E ele descobriu uma filha de um fazendeiro lá e tal, e resolveram casar. E ela já com quase 40 anos, e ele também com seus 40 ou 40 e mais. Então foi um acontecimento na cidade, assim, quando o turco do Bar Central vai casar com a filha do fazendeiro fulano de tal. Então isso virou o assunto da cidade. Quando chega um dia na rádio, diz, olha, nós temos uma coisa que tu poderias fazer. O fulano e a cicrana vão casar e a gente precisa transmitir. Tu vais lá transmitir, então. Eu nunca tinha. O máximo que tinha feito era a locução comercial ali, lendo os textinhos, bonitinho, né, comportadinho. Mas eu, sei lá por que razão, eu aceitei e fui.
Só que foi um disparate, porque eu não tinha uma linguagem de transmissão, eu não tinha uma linguagem de repórter, eu não tinha nem linguagem familiar, vamos dizer assim, né? Porque eu era criado no interior, a minha linguagem ainda era aquela do interior. E eu meio que narrei assim como se fosse uma corrida de cavalos. Tá? Então, porque a noiva entra pela esquerda e o noivo vem pelo centro assim. A rádio era a Rádio Rio Negro? Não, isso aí é Rosário do Sul. Nós estamos em 1950. 1950. Eu não cheguei. Chegou para lá ainda. Então, tá, então foi. Olha, não sei se foi um fiasco ou não, eu não fui para a rua, eles não foram ridicularizados e isso ficou na história. Mas eu quero dar um pulo, Ribas. Então, de lá para cá, como é que eu vim parar aqui em Curitiba? Mas antes você esteve em Minas Gerais. Sim, aí tá. Bom, então, aos 18 anos eu fui servir o Exército, não é? E no Exército, não que propriamente eu tenha me encantado, mas eu me senti muito bem porque a minha mãe, meu pai era militar. Então, meu pai morreu antes de eu nascer. Eu sou filho de viúva. Uma viúva maravilhosa, sem dúvida nenhuma. Bom, agora eu me perdi aí, porque eu saí... Você foi para Minas... Ah, sim, como militar. Tá, então no Exército, a minha mãe ficou assim, mas foi para ela a coisa mais linda que poderia acontecer, que o único filho dela, porque ela veio depois a ter outros filhos, mas do primeiro marido eu era o primeiro e único. E o filho dela, então, ia ser militar, aquilo me conduziu assim, eu logo fiz um curso de cabo e logo me inscrevi no curso de sargentos, fui fazer o teste numa outra cidade, que é Santa Maria, passei, fui para lá, tá? E lá aconteceu o meu segundo contato com o rádio, porque a escola tinha um programa na rádio local, que é a Rádio Três Corações. Você passou a ser o locutor desse programa? Passei a ser o apresentador. Aí que eu comecei como apresentador de auditório. Eu nunca tinha pisado no auditório. Mas ali, eu tinha na escola, eu tinha sido eleito o presidente do Grêmio da escola. Então, eu tinha um status também dentro da escola, de maneira que a coisa fluiu tudo a meu favor. Muito bem. Aí, depois eu me desentendi do Exército, me desinteressei, pedi baixa, aí fui transferido para Lages, aqui em Santa Catarina, meu pedido. Quando você veio para Santa Catarina, você não era militar mais? Não, eu era ainda, tanto é que eu dei baixa em Lages. Tá, aí eu pedi baixa lá, mas não pode. Eu tinha um prazo para cumprir no Exército. Então eu vim para cá para cumprir esse prazo, mas logo em seguida eu vim transferido para Rio Negro para treinamento dos recrutas que entravam todos os anos. E como o Lages já não tinha condições de abrigar mais gente, eles traziam para Rio Negro. E nós viemos para cá, eu e mais um tenente, mais uns 4 ou 5 cabos para fazer esse trabalho. Bom, aí eu conheço a Rádio Rio Negro e conheço na Rádio Rio Negro o seu Sansores França. Sansores, o Sec Júnior também? Não, e o Sec Júnior, que é o responsável por eu estar aqui agora, neste momento. Porque o Sec, conversando com o Sec, ele disse, não, mas então tu vais em Curitiba, eu vou te arranjar um lugar lá na Marumbi e tal. E o Sec, eu fui saber depois, ele estava montando uma agência de publicidade, ele, na época era de corretagem, tá? E ele estava mais interessado, que era uma coisa que evidentemente dá muito mais do que ser locutor de rádio, né? Aí ele convenceu, eu não me lembro quem era a gerência da rádio, convenceu a gerência da rádio para que eu ficasse como locutor tirando a folga dele. Então ele pediu uma licença de 30 dias. Tanto é que eu vim para cá com a cara e com a coragem que eu não tinha nem onde morar. Eu dormia na sala do transmissor de FM que a Rádio Marumbi tinha para mandar o sinal para Campo Largo. Daqui da Rua 15. João Alfredo. Do edifício João Alfredo, exatamente Zacarias. Não. Naquela época ainda estava... Não, era na rua... Tobias de Macedo. 15 de novembro. Estava lá na Parque Santos Andrade, lá em cima. Não, Era lá em cima. O transmissor estava aqui. A rádio que tinha mudado de... Estúdio. O estúdio tinha mudado para a Rua 15, perto da reitoria. Isso, tá. Então foi lá. Então lá eu dormia na rádio
rádio no início, até que conseguisse uma pensão, aquela coisa toda, que recebesse meu primeiro salário, pagar uma pensão, e eu vim então morar na pensão da dona Nelly, que fica ali na praça, subindo a praça Tiradentes, tinha uma loja Prosdóximo na esquina, muito grande, aquela rua que sobe ali, para parar na igreja, à esquerda, tinha a pensão. 95. Olha aí, lá então eu passei a morar, rapaz. Então o tempo todo que eu fiquei em Curitiba, eu fiquei morando lá. Então aí eu te falo que a Marumbi foi, Rio Negro foi para mim uma espécie de trampolim, mas assim de ensinamento. O que eu aprendi com esse França Júnior lá, o que a gente fez de loucura, transmitir, por exemplo, uma corrida de bicicletas à volta da cidade, com um único microfone, num único lugar, tá? Montar um esquema de informantes no percurso, para que eles telefonassem para a rádio, para que a rádio nos avisasse, tá? Porque naquela época não tinha, pensar em telefone celular, nem pensar, né? Então, fizemos essa loucura, foi uma beleza, foi uma repercussão muito bonita para a Rádio Rio Negro, e depois a gente se entusiasmou e o França resolveu transmitir uma partida de futebol. E aí nós fomos transmitir uma partida de futebol num time de Rio Negro com de Mafra, na cidade de Mafra, que tinha lá um campo na beira do rio, né, e que não tinha cabine, não tinha absolutamente nada. A gente sentou na beira do gramado e ficou lá falando alguma coisa a respeito, porque a gente não sabia, o França não tinha nenhuma noção de transmissão de futebol e eu muito menos tinha para comentar, né? Mas eu fui e nós marcamos isso na nossa história. Muito bem, aí aparece o SEC lá e eu disse para o SEC, não me interessa e tal. Então eu vim para cá e eu já disse para vocês que eu fui para a rádio e etc e tal. E o SEC depois foi seguir a vida dele, inclusive nem retornou mais à rádio. Muito bem. Aí o que aconteceu na Rádio Marumbi, que foi a minha grande escola, mas assim, se lá foi uma escola de relacionamento, de carinho, o Hugo von Linsing, que era o gerente da rádio, o França com aquele jeitão maravilhoso dele e tudo, eu vivi muito bem lá. Então, e aqui, a Marumbi tinha um tipo de vida mais ou menos semelhante a isso aí. Tá? Muito bem. Aí surge um fato, há uma coisa que eu não busco nem entender, mas as coisas têm me acontecido de uma maneira muito positiva e eu sou muito grato a todas as luzes que me vêm. Que quando eu estou na Marumbi já dominando mais ou menos... 1954. 1954, julho de 1954, eu comecei fazendo plantão de polícia, né? E depois da minha primeira reportagem, um ônibus bateu num poste em frente ao prédio da rádio e eu peguei um gravador, tem uma batida aí. Peguei um gravador, fui lá e gravei e disse que tinha sido por excesso de velocidade. Botamos a matéria no ar, não deu 5 minutos, o dono da empresa estava lá dizendo que o ônibus não tinha velocidade para ter em excesso de velocidade. O ônibus era tão ruim que não... Mas a rádio já tinha audiência, né? Sim, já tinha, rapaz, mas tinha, e principalmente tinha esse espírito. Mas era a terceira rádio fundada em Curitiba. Aham. Era a terceira. Quem era a segunda? A segunda agora é cá. Guairacá. Pois então, aí na Marumbi eu comecei a me familiarizar. Uma série de reportagens também que marcaram um pouco e me amadureceram, foi o fato da menina que via Nossa Senhora, tá? Era numa das Barão. Tá? E aí começou a juntar gente, aquela coisa toda, e eu comecei a fazer reportagens de lá, todos os dias, na hora que a menina anunciava que havia num determinado horário. 10 minutos antes eu estava lá com o telefone ligado, essa coisa toda, para fazer o registro das pessoas que estavam chegando, ver, não ver, assim, tá. Então isso aí também marcou... Você transmitiu circo também. Ah, sim. O Bética, que era mais louco que eu, né? Diz, não, vamos transmitir uma apresentação do Circo Irmãos Queirolo aí. Agora nós fizemos um negócio fantástico, que não foi ficar dentro do circo. Um de nós ele ficou dentro do circo e eu fiquei do lado de fora. Sabe o que eu fiquei bisbilhotando? A garotada que passava por baixo Da geral. por baixo da lona, de ratão, tá? E isso fez um sucesso muito grande também. Bom, aí acontece outra coisa maravilhosa na nossa vida profissional. Curitiba vai ter o seu primeiro prefeito eleito, 1955. Torneio Braga.
Ney Braga. Ney Barros de Amintas. Ney Barros Braga. Ney Barros Braga. Pois bem. Aí a Marumbi, com esse viés de ir para a rua, essa coisa toda, e cara, vamos fazer uma enquete aí para ver quem o pessoal vai votar. Aí entregam a missão para o Osni Bermudes, tá? E para mim. O Osni Bermudes cuidando da parte técnica e eu fazendo as entrevistas. O Osni, eu não preciso dizer para vocês a pessoa maravilhosa que é, o profissional, essa coisa toda, e aquilo nos deu um caráter de missão. Quando a gente começou a perceber que as pessoas estavam dando importância, que a repercussão na rádio começou a acontecer, que o Diário do Paraná, aqueles associados? Não. Não, o Diário do Paraná depois. O Diário do Paraná fez matéria, reproduziu resultados. Opa, o negócio começou a seguir. Até o ponto que aconteceu uma outra coisa fantástica. É que o Bilu Macedo, que era o dono da rádio, ou pelo menos o responsável pela rádio, chegou com aquele jeito dele, né? Diz, olha, guri, é bom tu te cuidar, porque esse negócio esse Ney Braga, como tá indo para as cabeças aí, é um cara que não tem nenhuma tradição política, não tem nenhuma vinculação com os partidos tradicionais daqui, etc e tal. Tu vê o que vocês estão fazendo aí e tal. Seu Bilu, nós vamos fazer. Tá, e voltamos e continuamos. Aí o que acontece? Veio a eleição, o seu Ney Braga se elege, e eram 6 candidatos. Dos 6 candidatos, nós acertamos a sequência de 4. Na nossa enquete, não era pesquisa, era uma enquete. A gente ia para os pontos de ônibus, começamos pela Praça Tiradentes e depois fomos para os bairros, aquela coisa toda, né? Com cuidado de que não houvesse superposição, gente que fizesse fila, ninguém sabia para onde é que nós íamos. Tá? A gente aportava ali com uma gravadora desse tamanho assim, que ficava dentro do carro, aquele enorme fio de microfone para eu correr as filas, né? E mais um quilômetro de fio para ir para o telefone, para a tomada de luz mais perto, né? Então fizemos esse trabalho. Não deu outra. Aí o que acontece? Eu fiquei famoso. Vou para B2. Tá? Cheguei na B2 e começo a fazer locução comercial, depois logo em seguida fazendo locução dos noticiosos, o seu Eolo cortava o jornal A Gazeta, a gente lia, né? Continua na página 17. Vídeo e foto. Vídeo e foto, essas coisas assim. E aí começaram os programas, comecei a fazer narração de novelas e a entrar nos programas de auditório, fazendo pontas assim. Daqui a pouco eu estava fazendo a apresentação dos programas humorísticos de auditório. Dos programas humorísticos de auditório eu fui para os programas musicais, e dos programas musicais eu acabei ainda em 1955, porque eu entrei na B2, eu saí de lá em 55, entrei na B2 em 55, ainda em 55 eu fui eleito melhor animador de auditório da B2. Antunes, voltando um pouquinho a Marumbi. Não, mas deixa eu terminar. Porque tem o passo seguinte. Não, vou voltar a Marumbi. Não, mas na Clube, a coisa foi fantástica, porque no ano seguinte eu fui eleito o melhor animador do Paraná. Isso em 56, né? 56. Julho de 56. Tu sabes que eu tenho as faixas, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, hein? Não estava querendo me referir ainda. Sim, Ribas. Você se referia a Marumbi depois do 2. A nominação de nomes, como você falou, do Sete Júnior, Sensores França, Osni Bermudes. Osni Bermudes, Herrera Filho trabalhou com Herrera Filho, era o gerente comercial. Herrera Filho. Moisés Itzkovski. Tinha outro polaco lá também, não? Biratã não, né? Não, pois é, eu estou em dúvida, eu acho que o Biratã vai pintar daqui a pouquinho aqui, eu quero tirar essa dúvida, eu tenho a impressão que eu vim conhecer o Biratã na B2, não lá na Marumbi, mas assim, ele foi gerente, eu acho que sim. Ele foi gerente da Marumbi na Rua 15, lá, perto da... Então eu acho que a gente se cruzou lá na... É que eu não guardo isso aí. Pode prosseguir. Tá, pois então a minha fantástica carreira, ela aqui no Paraná, ela durou 2 anos em Curitiba. E eu saí do mais absoluto desconhecimento para uma das maiores estrelas do rádio do Paraná. Aí sim, e agora? Acontece uma coisa que eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, muito emotiva, apaixonada, essa coisa toda, e eu descubro, sintonizando rádios de onda curta, que sempre foi uma das meus hobbies, eu ouço a Rádio Diário da Manhã de Florianópolis.
A rádio foi para o ar em 55 e era mais ou menos, era 56. E então eu tinha aqui em Curitiba muito. Eu falei que assim, eu tenho uma energia positiva aqui com Curitiba e Curitiba comigo. Eu tive tantos amigos aqui, mas tão grandes amigos assim, que é uma coisa impressionante. Um deles, o Edwin Scott Balster. Que você levou para Florianópolis. Exatamente. Pois é, não levei, nós fomos juntos. Só que antes de você ir para Florianópolis, você trabalhou na Colombo também. Sim, trabalhei na Colombo, mas é engraçado, eu na Colombo fiquei muito pouco tempo. Conheci o Ari Fontoura lá, tinha dois, o Vasconcelos, tinha cada vozeirão na Colombo. Israel Correia. Tinha cada cara lá que eu vou te dizer. O Pedro Washington também estava lá. O Pedro Washington estava lá. E só que eu não sei, eu acho que eu fiquei com vergonha de mim quando trabalhei na Colombo, porque eu sugeri ao diretor artístico, que eu não me lembro quem era, e ele aceitou que eu fizesse um programa em espanhol, declamando poesias em espanhol. Aí você... Não, aí que eu vi que eu sou ignorante em espanhol. Mas eu não sei, eu sei que eu me desentusiasmei, me desinteressei e acabei voltando para B2, até que, com o Edwin, que trabalhava na Tingui, da Tingui, que era uma emissora da própria B2 também, né? E o prédio ficava no prédio do lado, aí nós fechávamos a rádio, a B2 à meia-noite e a Tingui à 1h. Quando o Turco, que fazia o programa da noite, não ficava no trago e ia até mais tarde. Mas eu saía dali e ia para lá, para a técnica, ficava com o Edwin, ficávamos tomando chimarrão e conhaque. Depois a gente saía, ia comer um bife acebolado com café com leite, né? E o Edwin ainda tomava umas cachaçinhas com limão, assim. E aí, nessas conversas, a gente, puxa, mas vem cá, vamos a Florianópolis, tal, e ver essa rádio, assim, tu topa. Fazia umas 2 ou 3 semanas que eu tinha sido eleito melhor animador do Paraná na B2. Imagina, para a B2 aquele tinha tido uma certa repercussão positiva. Aí eu chego para o seu Jacinto Cunha. Seu Jacinto, eu quero ir embora. Disse, tu tá louco? Não, eu quero ir embora e o senhor, por favor, me faz uma coisa, me dispensa do aviso prévio que eu vou me embora de qualquer jeito. E eu fui de tal ordem, ele foi super generoso, ele me pagaram tudo, 2 dias depois estava tudo acertado, mas eu não vim pegar a minha carteira profissional, que tinha que ir para o Ministério, não sei o que tem, até hoje eu não tenho essa carteira profissional. Quando eu saí da PRB2. E então o Edwin também fez a mesma coisa, deu tchau para os amigos dele lá da Tingui, e nós fomos, pegamos um ônibus aqui de manhã, chegamos de noite lá. Aí, o único luminoso na cidade, uma lâmpada no lugar onde parava o ônibus, não era rodoviária, era um escritório, um ponto de ônibus. Na Praça 15, né? Na Felipe Schmidt, ali, 3 quilômetros de... tu também. No mesmo lugar, lá, as mesmas funções. E eu não conhecia nada de Florianópolis, eu não tinha nem noção que a cidade era uma parte da cidade era numa ilha. Mas então, foi essas loucuras assim. Chegamos no outro dia, 10 horas da manhã, que já tínhamos conhecido o Francisco Mascarenhas aqui, que ele tinha vindo fazer uma visita para um amigo dele da Rádio Cultura de Curitiba. E aí casou que nós estávamos passando por lá... Foi em 57. 56. Ele veio visitar o Souza Miranda. Não, era o diretor da rádio. Eu conhecia. Era o Souza? Eu trabalhava na Cultura, né? Ah, sim, porque o Chiquito foi que levou o Souza para abrir a Rádio Amanhã, tá certo? Foi ele que levou pela primeira vez o Souza para lá. Então, aí ele me apresentou, não sei se foi o Souza ou foi o outro, que eu não me lembro o nome dele, me apresentou para o Francisco Mascarenhas e disse, olha, a gente está querendo ir para lá. Disse, apareçam lá. Não deu outro, nós aparecemos. Bom, de manhã, aí o Chiquito, com aquele jeitão dele, que é outra... eu tenho uma gratidão muito grande, porque essas pessoas, elas acreditam, têm acreditado em mim, né? E no nosso projeto, que era o Edwin, técnico, de operador de som, e eu de locutor. Aí o Chiquito diz assim, olha, eu tenho um horário, é 1h, tu vem para cá então, e a gente vai fazendo a locução junto, vai conversando. Fizemos o primeiro intervalo, tá? Aí o Chiquito levantou, entrou a música, anunciamos a música, tocou a música e até hoje o Chiquito não apareceu. Aliás, ele apareceu às 6 horas para fazer a oração da Ave Maria.
Está empregado. Digo, tá bom. E o Edwin, não, também o Edwin. Então tá bem, então tá bom. Aí então fiz uma carreira na Rádio Diário da Manhã, lá indo para a área do jornalismo, fui diretor de esportes e assim consolidei, vamos dizer assim, a minha... A coroação tua de rádio. De rádio. E eu praticamente encerrei lá na Rádio Diário da Manhã. Um grande momento na tua vida de radialista que foi em Itajaí. Sim, nesse tempo de Rádio Diário da Manhã aconteceram duas saídas minhas. Uma foi em 58, que eu fui trabalhar na Rádio Guaíba, foi outra paixão assim também. A Rádio Guaíba era uma coisa demais. Até hoje a qualidade de áudio dela é muito boa. Então eu fui trabalhar na Guaíba e fiquei lá 6 meses, mais ou menos, porque aí eu já estava para casar, essa coisa toda, em função de casamento, eu voltei para Florianópolis. Mas, então, da Guaíba, quando eu volto da Guaíba, venho para a Diário da Manhã. Eu estou 3 meses na Diário da Manhã, veio um convite para dirigir a radiodifusora que tinha sido comprada pelo grupo do Irineu Bornhausen. Exatamente. Tá? E eles foram tão radicais que eles compraram a rádio e tiraram do ar a rádio. E compraram um transmissor novo, e um estúdio novo, e equipamento de transmissão externa novo. Tudo novo. Era o Banco Inco. Banco Inco, exatamente. Botaram na minha mão e diz, olha, toca. E aí eu contratei os melhores caras da época. Daqui eu acho que foi o Pedro Washington. Foi o Pedro Washington, daqui... Mais gente. Acho que teve mais gente. E teve o Edson Silveira, que veio do Sul, e teve, depois da Diário da Manhã, o Humberto Mendonça, o Irã Manfredo Nunes, o Lauro Sonsini. Foi uma época realmente de grande repercussão. Porque ali foi também uma coisa circunstancial. Você fazer sucesso numa rádio do interior, numa cidade como Itajaí, naquela época, a cidade é uma cidade depressiva, porque era porto, e naquela época ser porto era uma coisa pejorativa. Agora você vê, porto é uma coisa pejorativa. Porque dá muito puteiro, muita bebedeira, muito marinheiro, essa coisa, então a cidade era estigmatizada. Aí eu começo a desenvolver, como é que nós estamos no tempo? Começo a pensar o que fazer para ter alguma coisa diferente. Aí, conversando com o Silveira Júnior, que foi a pessoa que me contratou, que era o diretor da secretaria do Banco Inco, ele foi encarregado dele, ele era o diretor responsável pela rádio, conversava muito com ele, jornalista, escritor, um cara também muito atilado. E eu digo, Silveira, isso aqui, nós estamos às portas do mundo. Mas como as portas do mundo? Nós estamos num porto, onde atracam navios de todo mundo. Nós temos que fazer uma rádio que faz disso. Aí tá, fomos conversando. Aí a segunda coisa que me ocorreu, eu vou trazer para a rádio, para a inauguração da rádio, depoimentos de emissoras de rádio de outros lugares. E aí me dei conta que na Rádio Diário da Manhã eu tinha feito um relacionamento muito grande, Voz da América, Deutsche Welle, Niederlande, os russos lá, Moscou, os portugueses, etc. e tal, tá? Canadá, Egito, que naquela época tinha o Suez, tinha soldado brasileiro lá ainda, com algumas coisas assim. E eu escrevi para essa rapaziada pedindo que eles fizessem depoimentos ou programetes, ou até, quem sabe, fazer um programa em homenagem à rádio. E uns 6 ou 8 fizeram, rapaz, de fora do Brasil. Fora Bandeirantes e outras rádios do Brasil, assim, que também foram muito generosas. Aí o que aconteceu? Passamos a apresentar um daqueles documentários por semana. Então nós nutrimos uma programação com coisas, o que vai ter amanhã na radiodifusora? Não, já esgotou. O que vai ter amanhã na radiodifusora? O que vai ter na semana que vem? Aí, durante 3 meses, praticamente, nós tivemos novidades com depoimentos da Deutsche Welle, até das nações, do Serviço de Rádio das Nações Unidas.
Então, realmente foi um momento muito especial por essa sacada. Aí, venceu o ano, tá? Meu filho nasceu, nosso filho primeiro nasceu em Itajaí, voltamos para Florianópolis, e aí que eu fiquei na Diário da Manhã até 64, e em 64, aí eu me desinteressei da rádio por causa da agência que eu havia fundado em 63, mas se propague, e nesse meio tempo, assim, fui convidado para trabalhar na Rádio Guarujá. Também fui muito bem recebido, apresentei o ponto de encontro lá e li o correspondente Simo. Só que eu não me encontrava mais como radialista, sabe? Eu já estava com a cabeça em outro lugar. Eu estava fazendo um curso de administração, eu tinha uma empresa minha, então aí eu agradeci e no final do ano de 64 eu encerrei minha carreira de rádio. O surpreendente, o maravilhoso, é que nós estamos falando isso depois de 50 e poucos anos, né? 50 e poucos anos, e eu encontro gente na rua ainda. Diz, vem cá, você não é o Antônio Severo da rádio? Essa é a coisa mais fantástica da rádio, é a memória auditiva, né? Ele reconhece pela voz. Isso é uma coisa normal. É impressionante. É a mais forte de todas as memórias, é auditivo. Ele não esquece. Esse é o grande apelo do rádio, não é? A televisão é barbada, né? A televisão você envelhece, a cara muda, entende? A tua imagem fica deteriorada, mas a tua voz permanece e o cara reconhece. E a imagem formada na mente da pessoa, não é recebida pronta. Sim. Então aí que é o grande valor do rádio. Não, e aquelas coisas fantásticas, você está na fila do ônibus, dá boa tarde, e o cara olha para ti, vem cá, mas tu não é o Antônio Severo do rádio? Até hoje ele Caramba! É fulano de tal, conheci pela voz. Conheci pela voz. Né? Pois é. Aqui de Curitiba tenho muitas gratidões. O pessoal, em 1956, eu acho, nós criamos a Associação Paranaense de Propaganda, que o Júlio Lara, tu eras um dos integrantes. Eu era um participante, eu era o mais novo, que meu pai teve que me emancipar para poder participar. Olha que legal. Foi o Sérgio Fraga. Sérgio Fraga foi o presidente. Quem movimentou isso foi o Júlio Lara, que tinha uma coluna de uma revista, né? Então, o Sérgio Fraga foi o primeiro presidente, eu fui o diretor de Relações Públicas. Então é uma coisa que eu tenho também na minha agenda, como uma participação aqui gostosa do Rádio do Paraná. O Antônio... Além de ter noivado, minha primeira noiva foi aqui, né? Antunes, durante os anos 56, 57, eu escrevi uma coluna de rádio em Porto Alegre, no Diário do Paraná, substituindo, se não me engano, o Didi Bétega. E o Castilho escrevia sintonizando no estado do Paraná. E vendo algumas anotações, aqui numa sessão que eu tinha, do Onda Alegre, umas curtas e longas, tem a seguinte referência a você. Antônio Severo é o animador do programa O Céu é Limite, através da rádio Diário da Manhã. Isso é. Pois é, isso aí foi uma outra coisa também. O Céu é o Limite, um programa de origem norte-americana, e que foi importado pela televisão do Brasil e pelas rádios também. Então foi pela Colombo. A Tupi de São Paulo, a Colombo aqui, nós na Diário da Manhã, e a Gaúcha ou a Farroupilha em Porto Alegre. Farroupilha em Porto Alegre, né? Aqui, qual que era? A Colombo. Então, eu me referi a essa ligação, que você já estava fora do rádio paranaense. E em 56. Então, a lembrança que você fez com amigos e profissionais aqui do rádio, que você é lembrado um ano depois já da tua ausência do sim. rádio. Então, foi marcante esses 2 anos no rádio paranaense. Aqui era apresentado pelo Luiz Finzeto e produzido pelo José Vanderlei Dias. Sim. Diretamente do Colégio Estadual do Diretamente do Colégio. Porque era um acontecimento, né? Exatamente no mesmo momento que se fazia em Florianópolis. Bom. Eu com relação ainda a Curitiba, além dessas coisas que a gente está lembrando aqui, o
que me chamou muito a atenção é que o curitibano, ele de uma maneira geral, o primeiro impacto que se tem é que o curitibano é uma pessoa muito fechada, até elitista, sem dúvida nenhuma é uma cidade com grande bagagem cultural, é uma das principais do Brasil, né? E, no entanto, foi muito acessível ao rádio. E o rádio nos seus momentos populares também. A Rádio Manumbi era uma emissora popular. E ela era uma emissora que vivia a cidade, muito mais do que muitas rádios hoje. Tá? Porque, a começar pelo noticiário, que era feito diretamente da central de polícia, às 6 horas da manhã, pelo telefone, um repórter lá fazendo. Não é? Depois, os jornais, as informações, as reportagens, os especiais que se faziam, os programas de cantores locais. Muitos cantores locais. Ivaneira. A Ivaneira dos Santos. O Léo Vaz. O Léo Vaz, a Claudete Rufino, que apesar de ser de música clássica, tinha um Baroni também, que era tenor também, e que eram gente que viram na rádio uma possibilidade de Você lembra bem que surgimento. Nessa época, na década de 50, a família curitibana frequentava o auditório do rádio. Frequentava. Era uma das atrações de lazer da família curitibana, era frequentar os programas da Rádio Guaracá, programa da Rádio Clube Paranaense e participar. A classe média ia para o auditório, frequentava o auditório. Lembrem vocês que o Clube Mirim da Rádio Guaracá era apresentado no Cine Avenida, que era um dos mais luxuosos cinemas do Brasil na época. Ora, com poltrona de couro, lindo que era aquilo. Ali era feito um programa de auditório que enchia domingo de manhã, aquela boca maldita, João Pessoa, ele ficava lotado, por causa do programa de rádio. O programa de rádio, exatamente. Do rádio na sociedade curitibana. Na vida da cidade. Bom, você, parando com o rádio, teve a sua empresa, mas também participou do governo do estado de Florianópolis também. Eu sempre gostei de estar em posições assim que eu possa fazer uma combinação ou uma análise das duas. Como radialista, eu sempre tive uma atividade como publicitário, depois como publicitário, eu sempre tive uma atividade como professor, eu me graduei em administração. Se isso pode servir de referência para alguém que está começando, que vai nos assistir, a questão é não ter medo, sabe? Porque eu fiquei autodidata até os 32 anos. Eu era analfabeto, legalmente analfabeto até os 32 anos, embora toda a minha formação em psicologia, sociologia, arqueologia, história, já estivesse formada pela leitura que eu fazia, mas eu não tinha ido para a escola. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer um curso universitário, eu tive que fazer o supletivo para poder me qualificar para fazer o vestibular. Infelizmente eu fiz o vestibular, passei e dali eu segui a carreira, fiz especialização, eu segui a carreira no magistrado e fiz depois, posteriormente, o mestrado e me aposentei, inclusive, como professor universitário. Então, a pessoa não ter medo, a pessoa também não, as coisas não são simples. Elas têm um preço, elas são exigentes. Agora, é preciso a gente ter a noção dessa importância, desse preço, dessa cobrança, para que as coisas aconteçam. Então, na minha vida, assim, vamos dizer, do rádio para frente, ela foi pautada nisso. Então, eu, como professor, eu fui primeiro gerente comercial da RBS em Santa Catarina, da televisão. Depois fui o primeiro diretor executivo de uma televisão da RBS em Santa Catarina, a TV Coligadas de Blumenau. Depois eu fui diretor do jornal O Estado. Depois eu implantei o sistema de marketing da TV Barriga Verde, lá de Santa Catarina. Então, sempre lidando com o mercado e com a academia. Mercado e academia. E eu acho que isso aí tenha me facilitado, inclusive, a vida para hoje, poder me dedicar a fazer uma pesquisa que a gente está fazendo, como essa do Caros Ouvintes,
que é um site colaborativo e um site de voluntários. Todas as pessoas que trabalham e escrevem lá são voluntários, não é? Eu recebo muito apoio de vocês aqui, do Biratã, já com contribuições lá, e que eu espero agora a gente assim aproxime um pouco mais outros projetos, até quem sabe a gente possa desenvolver em conjunto. O mesmo acontece com o estado do Rio Grande do Sul. Temos colaborações assim impensadas, de um colega que hoje vive, que é paulista e que vive em Salvador, o J. Pimentel, e assim por diante. Então, eu estou sempre vendo essas coisas. Então, agora, junto com isso, eu e a minha mulher estamos nos dedicando a um outro trabalho voluntário, que é na prestação de serviços de um centro de atendimento a doenças psicológicas e físicas também, que é o Nosso Lar, que tem inclusive o Hospital do Câncer para pessoas que estão em estado terminal. É um atendimento feito com altíssima qualidade de tratamento, e tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista espiritual, e que tem uma história hoje já no Brasil bastante reconhecida também como uma coisa de grande valor. Nós estamos há 5 anos lá, minha mulher e eu, ela é terapeuta lá, eu trabalho na parte de recepção, e isso nos tem feito muito bem. Principalmente quando a gente vê tanta coisa, tanta dificuldade, tanta malquerência, não é? Mas não nos entreguemos. E teu relacionamento com esse grande radialista, Jair Brito, foi de Curitiba ou foi posterior? O Jair Brito é um amor platônico. O Jair Brito, nós nos amamos há mais de 50 anos e nos vimos 2 vezes, assim, fisicamente. Uma lá pelos anos, sem não sei quanto, lá, e depois agora, questão de 1 mês e pouco, que ele esteve lá em Florianópolis. Comendo ostra. Comendo ostra. Nunca comi tanta ostra naquele dia. Você conheceu o Jair no clube? Não. Eu conheci o Jair porque ele é primo do Zininho. Sim. Tá? E por isso se falava a respeito do Jair. Aí eu passei a acompanhar a carreira do Jair. E o que ele, assim, por exemplo, na independência aqui, a repercussão que teve aquele trabalho foi um negócio fantástico. Aliás, aquilo alavancou a vida dele, que depois foi para São Paulo. Sim. Só conte quem é o Zininho, para quem... para quem estiver ouvindo aqui. O Zininho é um poeta, compositor de Santa Catarina, é tido assim como o poeta mais querido. Pode ter muitos, e tem muitos outros poetas, mas é o poeta popular mais querido, é um compositor, e ele criou o hino da cidade de Florianópolis, o hino da cidade de Joinville, o hino da cidade de Rio Negro, minha terra maravilhosa também. Então, o Zininho é uma pessoa que tem uma história ligada aos meios de comunicação. Teve um estúdio, Cabe, aqui em Florianópolis, morou aqui. Tomamos muito vinho em Santa Felicidade. Acho que o estúdio que era do Sec Júnior, hein? Depois o SEC montou a Carmos. Depois a Carmos Gravadora. Gravadora, O Zininho que tocava essa gravadora. Pois então. Escuta, eu queria agora tirar de você uma análise. Você é um homem de grande experiência, de grande conhecimento. Eu queria que você fizesse um comparativo com aquele rádio do teu tempo, do teu início e o rádio de hoje. Houve uma evolução extraordinária do ponto de vista tecnológico. Houve uma evolução muito grande na qualificação dos profissionais que passaram a ter o apoio acadêmico para melhor desempenhar suas funções. Você diria que o rádio, de um modo geral, teve uma grande evolução em todos os sentidos, ou alguma coisa ficou parada no tempo? Alguma coisa ficou parada no tempo, e essa coisa é perfeitamente identificada, que é a concepção do uso do veículo de comunicação. Os empresários que estão à frente dos meios de comunicação, na sua grande maioria, são despreparados. Eles têm isso como uma visão, têm como apenas uma visão comercial, e o veículo de comunicação tem lá a sua necessidade comercial, mas não é a principal.
A principal do meio de comunicação é o conteúdo. E o conteúdo está completamente esquecido, agravado pela situação no Brasil da falta de controle, da falta de fiscalização por parte do Ministério das Comunicações, enfim, de todos os órgãos do governo, que deixam passar os maiores absurdos, que são as comercializações dos canais. Essa comercialização tem toda uma legislação para você comercializar um canal. Só acontece que grande maioria da comercialização é feita fora daquelas condições. São os tais contratos de gaveta. E a outra coisa terrível, mas nazista, eu posso dizer, que é o abuso do uso dos meios de comunicação pelas religiões. Isso é absolutamente intolerável num país que saiba aquilo que ele quer para os seus cidadãos. Antônio Severo, você na sua vivência lenhador, autodidata até os 32 anos, se torna mestre em administração, quer dizer, intelectual, vamos dizer assim. O que você, nessa experiência desses anos, poderia contribuir com uma análise? Como é possível? O rádio ajudou muito você a vencer essa barreira sem mostrar aquilo que você falou no início, o ignorante, o analfabeto, e você se transpôs fronteiras com a maior naturalidade, seja no Rio Negro, seja na Rádio Anguia, na Rádio Clube, na Rádio Bolongo, e deixou uma imagem física através do rádio, quando você no corpo a corpo com o seu ouvinte. Como explica isso? Olha, eu não tenho explicação, mas eu tenho um pensamento. Eu agradeço ao meu pai e à minha mãe, que me conceberam com amor e me puseram na terra assim como eu sou. Eu tenho a sensação de que o melhor caminho, tenho a sensação não, eu tenho absoluta certeza de que o melhor caminho é o respeito para com os outros. Respeito para aquilo que os outros têm de positivo e aquilo que os outros não têm de positivo. Porque todos nós temos dois lados, todos nós temos as nossas loucuras, as nossas extravagâncias, os nossos erros e as nossas deficiências, todos temos. No momento, no entanto, que a gente começa a respeitar que as pessoas têm o direito de serem diferentes, isso acontece. E isso eu aprendi, companheiro. Claro que a administração me deu uma maneira mais clara de expressar isso. Mas eu aprendi, foi patinando ali, brigando pelos lugares, lendo meus livrinhos de noite, aquela coisa toda, para que eu fosse formando uma ideia do que está acontecendo. Afinal de contas, o que é que nós íamos fazer aqui? Passear? Não é. Nós não estamos em férias aqui. Então, nós precisamos dar algum tipo de contribuição. Então, quando vocês me convidam e vêm aqui, e eu gostei muito que vocês não pedem para que a gente não agradeça, porque vocês estão me dando mais uma oportunidade de transmitir isso que eu vinha conversando com o chofer de praça que veio aqui, o Luiz, e o Luiz está fazendo administração, o menino vai terminando o curso de administração agora, dirigindo um carro que era do pai dele, tá? E que agora pertence a uma rede de táxis, e que ele está, eu senti que ele está assim, angustiado. Sim, agora termina o curso, o que é que eu vou fazer? Eu olhei para ele e disse, Luiz, você está fazendo a coisa mais linda do mundo, está dirigindo maravilhosamente. Continua dirigindo isso aí. Pega teu recurso técnico de administração e aplica. Compra outro carro, vai fazer outra coisa, mas não te envergonha. Assim, porque eu recebi uma proposta Aí ele citou o nome de uma empresa de nome nacional. Tá, felizmente ele disse, mas depois eu pensei, não é bem o que eu quero. Eu acho que esse cara vai à frente. Esse menino que me trouxe da rodoviária até aqui. Esse tipo de gente é que nós precisamos mais. Não gente que represente, que desfile na Rua 15, ou que desfile nos clubes ou nas piscinas de Curitiba ou de qualquer parte do Brasil. Essas pessoas elas até têm o direito de ser como são, mas elas não são o nosso parâmetro. Elas não são a nossa referência, elas não são o nosso futuro. Perfeitamente. Bom, então nós já estamos
concluindo o nosso tempo, tem alguns minutos ainda, e gostaríamos de deixar à tua disposição para você fazer qualquer outra consideração necessária e importante durante tudo isso que você está contando para quem está nos assistindo. Pois é. Eu vinha pensando em alguma coisa para eu manifestar justamente a respeito disso. Aí o que me acontece? Eu vejo o nosso trabalho. Porque eu acho que a gente, para ter uma perspectiva, precisa se ver como está. Então nós temos um trabalho, ele é reconhecido. Hoje, 6h30 da manhã, estou passando um e-mail para os meus parceiros, para o Serra Filho e Serra Pai. Nós batemos o nosso recorde de contatos ontem, tá? De ontem para hoje. Porque o nosso boletim sai às segundas-feiras, tá? Nós batemos um novo recorde. Esse ano nós estamos com 50% de acessos, maiores acessos do que no ano passado. Tá? Então, e é um trabalho voluntário. Bom, eu vejo o trabalho de vocês voluntário. Eu vejo o despreendimento do Jamur, que é o mais pontual colunista do Caros Ouvintes. Turquinho, tu és fogo. Eu vejo o Jair ficar até 10 horas da noite de domingo catando informações para fazer um artigo, porque ele é um louco, ele faz artigo de 5 páginas. Tá? E ainda põe o que ele chama dos apêndices, né? Que tem foto, tem YouTube, tem áudio. Me dá um trabalho danado também, mas em compensação, olha aí, no nosso site ele está ganhando. Então, gente, nada de megalomania, coisas grandiosas. Vamos fazer as pequeninhas muito bem, porque as grandes são feitas de pequeninhas.